Olá, tá começando mais um Comentando BBB, que essa semana não é tão comentando assim. Por quê? Porque eu sumi. E eu tenho boas desculpas pra isso. Primeiro, eu gravei acho que uns 3 vídeos e eu não consegui postar. Primeiro, eu tive problema pra editar um. Aí eu consegui editar. Aí eu fui postar, o YouTube não carregou todo o vídeo. Na verdade, eu não sei se ele vai carregar esse vídeo. Tipo, tinha um vídeo de 22 minutos que ele carregou 3. E aí eu não sei como resolver, porque eu não sou uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo. Trabalha de fuder, não ganho porra nenhuma. Mas eu não sou uma pessoa que faz isso há muito tempo. Então, tipo assim, não sei. Eu espero que dê tudo certo e eu consiga postar esse. Se não, eu não sei o que eu vou fazer. Acabou que por conta desses problemas eu não consegui fazer o que eu tava planejando. Que era, tipo assim, faltam 7 dias pra BBB. Era um vídeo por dia. Não deu, porque me sabotaram. Vou fazer o quê? E o vídeo das entrevistas da Sarah. Por quê? As meninas me pediram muito e eu, tipo, eu até comecei a gravar, mas por conta desses problemas, eu não terminei ainda. Se elas assistirem esse vídeo, se elas ainda quiserem, comenta aqui que eu ainda tô fazendo, eu vou continuar fazendo, entendeu? Se vocês acharem, não precisa mais, eu não faço mais, entendeu? Porque eu pensei em fazer de uma forma diferente. Não queria só comentar as entrevistas, eu queria fazer tipo um react das entrevistas dela e mais algumas cositas mais, um especial da Sarah. O que vocês acham? Comenta aqui e aí a gente vê o que a gente faz. Um outro motivo de eu ter ficado um pouco assim, com menos vontade de gravar vídeo é porque eu tava pensando umas coisas e eu não gosto de mentir. E eu sabia que se eu estivesse certa, eu ia ganhar muito hate. E eu falei, preciso disso? Ganho dinheiro com isso? Não ganho dinheiro com isso. Então o que eu vou fazer? Não vou falar nada. Porque sabe aquele ditado? Você calado é um poeta? Eu acho que quando a gente não finalizou alguns processos de pensamento, eu acho que é melhor a gente ficar quieta. E eu estava certa. Porque eu vi que o problema foi muito mais a fundo do que eu estava pensando e eu tenho uma conclusão. Separei por tópicos e eu espero que vocês me compreendam. Algumas semanas atrás tiveram várias tretas do pessoal falando que a Juliette era muito egocêntrica, que a Juliette era não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E apontando vários defeitos que eu percebi que ela realmente tem, alguns. E isso me deixou um pouco incomodada. E eu fiquei pensando, falei, caralho, vou me botar no lugar das pessoas que estavam lá. Se eu estivesse convivendo com uma pessoa dessa, eu ia ficar em paz? Eu não ia surtar? E aí eu pensei, talvez sim, mas talvez não. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, porque ela é uma pessoa que eu vi verdade o jogo inteiro, sabe? Eu vi os defeitos dela, como eu já falei várias vezes aqui, mas eu nunca tinha visto tão assim. E conforme foi se aproximando da reta final, eu fui sentindo mais isso e eu comecei a pegar um pouco de, sabe? Eu não digo ranço, porque ranço é uma palavra muito forte, mas eu comecei a meio que me decepcionar. E aí, por quê? Foram 3 pontos que fizeram eu ficar pensando. O primeiro, o fato da Juliette não deixar as pessoas falarem. Ela tá sempre atravessando as pessoas. E tipo assim, eu não tô falando de situações como, por exemplo, ela tava falando com a Vitube, o Fiuk foi. Não, com a Vitube não, minto. Quando ela tava falando com a Sarah no quarto do líder e o Fiuk foi se intrometer e aí ela não deixou. Eu não tô falando de situações como essa. Eu tô falando de situações das pessoas estarem conversando, uma conversa normal, e ela querer falar mais alto que todo mundo. Ou então, tipo, uma pessoa tá contando uma coisa, ela vai lá e ela se atravessa. São coisas que, tipo assim, se a gente for comparar com tudo que foi feito naquela casa, não é nada. Pelo amor de Deus, não é à toa que ela é a favorita do programa. Mas são coisas que realmente irritam. E quando são feitas com frequência. A frequência aumentou durante alguns dias e depois eu percebi que não é sempre, depende muito de quem tá ao redor dela. Segunda questão, o fato dela tornar tudo sobre ela. Não acho que ela torne tudo sobre ela. Eu acho que é uma grande diferença de você pegar um fato que você teve na sua vida, um ocorrido, e você usar como exemplo para aquela pessoa e falar, pô, eu fiz isso e isso, me fudi, ou então me dei bem. Então, na minha opinião, você poderia fazer isso. Ou então só falar a sua história de qualquer forma pra pessoa pensar que já teve algum que se fudeu naquela área e já sabe qual é a resposta. Não consigo lembrar um momento, mas eu sei que houveram alguns em que não tinha nada a ver e ela tornou aquilo pra si, sabe? Tornou aquilo sobre si. E aí, isso me incomodou pra caralho, porque não gosto de conviver com pessoas assim.
Tanto que eu sempre falo assim, para as pessoas do meu convívio, gente, eu odeio sagitariano. Por quê? Porque sagitariano, eles são assim, entendeu? Só que aí eu comecei a pensar, eu parei, eu falei, caralho, vamos lá. Peraí. Você tá sentindo que ela não deixa as pessoas falarem, você sente que às vezes ela é um pouco sim, Euliette, como dizem. Mas ela é assim faz tempo, não é agora que você tá vendo esses defeitos dela. Eu falando comigo mesma, gente, porque eu sou assim, doida. E aí eu fiquei conversando comigo mesma, falei, cara, você sempre viu, não é como se fosse um segredo. Então, por que que você tá chocada agora e por que isso tá se tornando uma grande coisa a ponto de te afastar de fazer aquilo que você gosta e também apreciar uma pessoa que deve ser apreciada, porque ela deve ser apreciada. E como que eu cheguei, que eu voltei a esse pensamento depois de ter dado toda essa volta? Porque o que acontece? Eu acredito que para você concluir uma informação, para você bater o martelo sobre alguma coisa, existe um processo de pensamento. Você tem um problema. Logo, você começa a pensar em várias soluções para aquele problema. E naquelas várias soluções, você cria várias possibilidades do que poderia acontecer. E muitas das vezes, dependendo do quão paranoica a pessoa ela cria situações absurdas. Ela cria coisas na cabeça dela que não é. E tem, às vezes, não. Às vezes ela só faz isso pra estar preparada pra tudo, mas ao mesmo tempo ter o pé no chão de que, ó, isso daqui é mais provável de acontecer. E acabar concluindo o pensamento. Ela tem uma interpretação daquilo, viu várias possibilidades e achou que uma se encaixa melhor. E conclui o pensamento. O que acontece quando você expõe o meio desse processo? Você não tem um pensamento concluído, você simplesmente está colocando uma possibilidade, que é uma possibilidade porque tudo pode acontecer. E você pensar que aquilo pode acontecer não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Eu acho que se você fala de uma forma que aconteceu, eu acho que aí se torna um problema. E aí eu identifiquei que esse foi um dos maiores erros dos BBBs desse ano, junto com outras coisas. Porque, tipo assim, o nosso pensamento é um processo. Se eu tivesse conseguido postar um vídeo antes, talvez o meu pensamento não tivesse sido tão claro passado pra vocês, sabe? Eu não conseguisse ter passado tão claro. Se é que tá sendo claro, né? Que eu acredito que sim. Mas, tipo assim, a gente tem que concluir. Não tem problema a gente pensar nas possibilidades do que pode acontecer. A gente só tem que ver aquilo que a gente fala. Porque as nossas palavras machucam as outras pessoas. E não é necessário machucar quando você não tem certeza sobre uma informação. Entende? E essa é a questão. Tem muita gente por aí que acaba falando as coisas no meio do processo. Não pensou direito, não pensou com calma, não concluiu as coisas. E machucando. E o que acontece? Nós temos dois exemplos. Temos a Sarah e a Juliette. A Sarah, em determinado momento, começou a duvidar da Juliette porque tinham pessoas, o Caio, por exemplo, que começou toda essa putaria de ficar falando mal da Juliette e ficou botando coisa na cabeça dela e do Gil para começo de conversa. Quando ela começou a ver incoerências, ela juntou com os pequenos defeitos que a Juliette tem. Porque quando a pessoa vai falar mal, ela não fala mal só daquilo. Ela acaba juntando coisas da sua característica só pra botar mais verdade, entendeu? Falar, não, ela não é assim, e porque o fato dela ser assim fez com que ela tivesse cometido aquele ato. Uma coisa assim. E também teve outros problemas que a gente sabe, que foi a questão do Projota, que eles foram avisar ela que ele tava falando mal dela e ela não acreditou e tal. E temos a Juliette. A Juliette é uma pessoa que demonstrou ser, assim, todo mundo é bom até que se prova ao contrário. Ou então que eu sinta desde o início que essa pessoa não é uma boa pessoa. Mas, assim, são dois extremos. Porque você se machuca de qualquer jeito. A Sarah, ela acabou soltando pensamentos no meio do processo e magoou muito a Ju. E ainda nem magoou tanto que vai magoar quando ela vê os vídeos, porque ela e o Gil falaram coisas realmente muito pesadas. E
Eu sei que é um pouco não convencional falar isso e que todo mundo pode achar um absurdo, mas eu ainda acredito que eles terem pensado na possibilidade dela usar a irmã não seja errado. Eu acho que eles terem concluído de fato ou então jogado como se pudesse ser, mas simplesmente explanado, assim, sabe? Jogado ao vento essas palavras, é totalmente ruim. É algo muito, muito, muito doloroso. Porque eles sabiam que em algum momento ela ia ver isso, sabe? É igual uma coisa que eu não entendo quando as pessoas vão pro quarto lá, o quarto secreto, e todo mundo começa a falar mal da pessoa. E, tipo, descendo a lenha, sendo que, assim, não é como se a pessoa não fosse ver aquilo, sacou? Então, tipo assim, esse é o final do seu pensamento. Então, beleza. Então, você segura seus BO. Só que se você não pensou direito e aí depois você concluiu outras coisas, depois de você já ter magoado as outras pessoas, você vai ter que segurar o seu BO de qualquer jeito. A gente tem que entender as motivações, o porquê das pessoas terem falado ou feito as coisas, mas a gente não é obrigado a aceitar. E aí chega na segunda parte do meu pensamento. O fato de eu entender, de eu tentar entender o lado de todas as pessoas lá naquela casa, pra mim conseguir concluir o porquê de eu estar me sentindo tão incomodada com os defeitos da Juliette que eu já sabia que existiam, eu cheguei a uma conclusão. Eu comecei a gostar um pouco da Juliette lá no começo do jogo, quando ela tava flertando com o Phil, que eu tava achando engraçado e tal, mas começou a passar do limite. E aí, eu odiei ela. Mas a partir do momento que todas as pessoas na casa começaram a fazer coisas assim que eram desumanas, eu adotei ela. E nunca mais soltei. E aí eu pensei, falei, poxa, num primeiro momento eu realmente fiquei com muito ranço dela. Quando ela passou do ponto com as brincadeiras com o Fiuk. E outras pessoas lá dentro viram as mesmas coisas que eu vi, só que menos. E eles tiveram uma reação completamente exagerada. Porque a gente tá trabalhando com esse negócio dia 8 ou 80. Ou a gente ama alguém demais, ou a gente odeia alguém demais. Ou essa pessoa está completamente certa, ou essa pessoa está completamente errada. E isso não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. Não é verdade. Por que que a gente pensa assim? E eu fiquei pensando, falei, cara, eu sempre falo que eu acredito na dualidade das pessoas entre o bem e o mal e que a gente só escolhe o que vai ficar mais aparente. E por que que eu não consigo entender que apesar de eu achar que a Juliette é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher simpática, carismática e tipo assim, tem uma luz e nossa, de eu achar coisas tão boas e não conseguir aceitar ou então começar a pegar qualquer tipo de ranço porque ela é inconveniente, porque muitas das vezes ela não deixa as pessoas falarem e muitas das vezes ela torna as coisas para si que não deve ser. Qual é o peso das coisas? Por que que as coisas negativas sempre têm que pesar mais? E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque ela foi alguém que me fez sorrir muito esses meses. Ela foi alguém que me ensinou muito. E em determinado momento, quando eu vi os defeitos dela, quando não tinha mais nada pra me distrair, porque eu vi os defeitos dela antes, mas tinham tantas pessoas massacrando ela que eu não tinha a coragem de falar, não, pô, porque eu sabia que não era pra tudo aquilo. Mas quando aquela distração, né? Quando aquelas pessoas saíram, quando não houve mais aquela perseguição e só ficou só os defeitos dela lá pra mim ver, sem ninguém pra ficar apontando eles, eu fiquei assim, realmente, as pessoas têm um X de verdade, tem um X de razão. Só que a proporção que elas trataram isso foi surreal, entendeu? Foi surreal. Eu acho que, por exemplo, uma coisa, a Lumena e a Carla. Uma coisa que eu penso já faz tempo, mas não sei se eu já cheguei a falar aqui. Mas eu não falei, vou falar agora. A Lumena, ela falava que olhava para os olhos da Carla e ela sentia um negócio esquisito. Sendo que aí ela levava para outros lados. Ela exagerou num nível que eu tinha nojo do que ela falou. Nojo, nojo. E por mais que tipo, de 100% a 1% eu concordasse com o fato de olhar nos olhos dela e sentir uma coisa diferente, eu não podia jamais
apoiar as coisas que a Lumena fala. O que eu penso sobre a Carla, tirando essa questão da Lumena? Eu acho que ela não conseguiu se conectar de verdade com alguém ali. Quando ela se doou pra se conectar com alguém, foi com a pessoa errada e que fudeu o jogo dela. Mas assim, eu não acho que a Lumena estava errada no fato de sentir coisas diferentes no olhar dela. Eu só acho que a proporção que ela colocou aquilo foi muito grande, que não era talvez nem maldade, sabe? Eu sentia que a Carla, ela só não tava afim. Que ela só não sentia que valesse a pena de verdade, sabe? Não sei dizer. Não sei explicar, mas eu não achava que fosse por mal, sabe? Ela só tinha preguiça. Preguiça de se abrir, ou de se conectar com pessoas ali que às vezes não tinha muita coisa a ver com ela, sabe? E ter coisas a ver não é só você usar o mesmo estilo de roupa, gostar do mesmo estilo de música, é muito mais do que isso. E eu acho que ela sabe disso, sabe? E talvez ela não tenha conseguido. Ou então o tipo de conversa que faz ela se conectar com as pessoas, ela não pudesse ter lá. A gente não sabe. Não acho que fosse pra tanto. Mas vocês entenderam a proporção? Às vezes você vê alguma coisa, não quer dizer que você esteja errado, mas a proporção na qual você reage àquilo é o que vai dizer muito sobre você, sabe? Não é pra tanto. A gente tem que colocar na nossa cabeça que não é pra tanto. E assim, eu tô tentando, agora, depois de toda essa reflexão, mudar um pouco sobre isso, sabe? Porque eu não acho que viver com tanta raiva no coração vale a pena. Ou então, tipo assim, 880. Ou eu tenho raiva de você, ou eu amo você. Eu acho que assim como as pessoas têm dualidades, a gente tem que aprender a aceitar a dualidade das pessoas. Porque não é como se o lado delas fosse desaparecer. Muito pelo contrário. Elas só não vão mostrar o lado ruim pra você. Ou seja, elas não vão ser sinceras completamente. E de que vai valer a experiência? Nada. Eu considero na minha vida, isso é algo que eu levo pra mim, que eu dou mais valor quando alguém mostra um lado ruim, quando alguém acaba sendo maldoso. E, tipo, na minha presença, tipo, não se importa do que quando alguém tenta me alisar, quando uma pessoa tenta me elogiar. Por quê? Porque quando alguém... Todo mundo já foi maldoso na vida, de alguma forma. Seja tomando um danoninho do irmão, seja roubando um banco, aquelas... Não, mas tipo assim, todo mundo já foi maldoso de alguma forma. Todo mundo já fez algo que não era certo. E fazer isso na frente de outra pessoa quer dizer que você sente a vontade o suficiente pra mostrar aquele lado pra outra pessoa. Porque a gente mostra uma persona pra sociedade. Entendeu? A gente mostra uma persona muito mais evoluída do que a gente realmente é. Então, eu considero isso importante, sabe? E, querendo ou não, a gente viu o lado ruim e o lado bom de todas as pessoas ali. Lados ruins que às vezes prevaleceram tanto que eu coloquei um ponto final no meu pensamento e decidi que eu não quero aquela pessoa, tipo, nas minhas redes sociais ou nenhuma notícia sobre ela. E também vi evoluções, entende? E eu acho que isso é o mais importante. Esse é o propósito da gente conviver em sociedade. Esse é o propósito da gente viver. É evoluir. E apesar de eu ter me irritado muito com muita coisa, eu vi muitas pessoas evoluírem ali também. Vi outras pessoas fingindo que estavam tudo bem e que evoluíram, que mudaram sobre aquilo, mas a vida cobra, entendeu? Tipo assim, a vida cobra. E mais cedo ou mais tarde, você vai ter tudo aquilo que você plantou. E se você plantou merda, vai colher esterco, filho da puta. Eu vou fazer o quê? O que a gente não pode é destilar o ódio a ponto de esquecer que aquela pessoa não é só aquilo. Não maximizar os erros das pessoas, como também não maximizar os acertos. Entendeu? Tudo tem a medida certa. Aprenda a olhar com os olhos que é mais do que você pesar o certo ou o errado. Você vê quantos acertos tem, quantos erros tem, pesa as situações. E, mais importante que tudo, não fale as coisas sem concluir o processo do pensamento. Porque não é porque você pensou numa possibilidade que aquilo vai ser o ponto final. E você falar, não tem mais volta. Tem um ditado que diz que duas coisas nunca voltam: a flecha atirada e a palavra lançada. Então, pra quê que você vai falar algo que você não tem certeza ou que talvez vá magoar alguém? Como, por exemplo, o Gil, sobre a irmã da Juliette. Então, assim, é vivendo e aprendendo, sabe? A gente erra uma vez,
e depois a gente tenta acertar. É o ciclo da vida. Então, vamos tentar fazer com que as pessoas se sintam motivadas a errar, a errar não, a acertar, ou tentar acertar, ou pelo menos admitir os seus erros, entende? Porque se a gente for hipócrita o suficiente a ponto de crucificar alguém quando ela erra e maximizar todos os acertos de outra pessoa e não valorizar a evolução de nenhuma das duas, a gente só vai ter hipocrisia e muitas pessoas ruins. Porque mostrar que você é bom é muito fácil. Dá pra você fazer isso no Instagram, no Facebook, de diversas formas. Ser bom de verdade não é tão fácil assim. E todo mundo tem tendência a ser bom e a ser ruim. Então, o que a gente tá cultivando nas pessoas ultimamente? É isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa, mas se ficou faltando, vocês me falam aqui que eu gravo outro vídeo. Eu espero que eu consiga upar esse vídeo, porque eu precisava muito falar sobre isso. Não falei tudo que eu queria, talvez eu não tenha falado da forma que eu queria, mas é um pensamento que eu ainda tô amadurecendo na minha cabeça. Ainda tô refletindo sobre isso, mas é algo que com certeza vai mudar a minha vida. E isso é importante. É importante. É mais do que um vídeo no YouTube. É uma forma de eu eternizar o momento em que eu entendi uma coisa muito assim, importante de novo. É redundante também. E rima. Enfim. Mas, tipo assim, é necessário. Eu quero olhar esse vídeo daqui a uns anos e ver que esse pensamento me ajudou muito. Ou então, daqui a uns anos falar, poxa, eu tava tão errada. Enfim, é bom saber das coisas que a gente pensava. E eu não quero surtar tanto, assim, porque a gente surta demais. Eu fico nervosa, eu fico muito nervosa. E às vezes não é pra tanto. Enfim. O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui o que vocês acham disso que eu falei e como vocês estão agindo perante essas situações. Eu sou a M1 e esse foi mais um M1 na Selva.